Fala pessoal, quem está falando aqui é o Pedro Estigarribia e estamos começando mais um podcast da In The House. Hoje quem está comigo aqui, as co-hosts, é a Tessa, que vocês vão ver aqui na tela. Ó. Belíssimo. Diretamente de Portugal. Isso. Ah, de Portugal, ó. Chiquérrimo. E estamos aqui também com a Natália Prado, aqui no... Oi, oi. E temos uma convidada hoje, gente, que eu já pedi pro diretor, o diretor sabe que eu pedi para prender a mesa, porque o negócio hoje, o podcast hoje vai ser o nosso papo, né? Que é a Amanda Matos. Muito prazer, uma honra para mim. Fiquei tão feliz com esse convite. Quase não gosto de falar, né? Não, e nem sobre esse tema, né? Esse tema. E aí, Natália, eu queria aproveitar para que você falasse, apresentasse um pouco, apresentasse a Amanda, e aí a gente já começa falando, para saber um pouco mais sobre você, sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Vai ser muito bom. Gente, a gente convidou ali, quando a gente estava pensando em nomes de pessoas, de empresários, empreendedores de sucesso, principalmente aqui da nossa cidade, né? Nós fomos pensando em algumas pessoas e aí, quando eu te encontrei ali naquele dia, eu falei, caraca, Amanda tem que estar nessa lista, que a gente estava no planejamento, obrigada. Né? Isso porque a gente já tá lá, nem sei qual foi o ano, gente, mas já tem muito tempo. Quantos anos tem a Vitoriana? 16 anos. Quando era lá em Itaipu, que tinha outro nome, né? Não, isso daí era antes de 16 anos. Lá em Itaipu era Miss Bia ainda. Eu lembro daí que eu fui, há muitos anos. E aí tem mais de 20. A Amandinha já super de frente, abraçando a causa, já muito amando tudo. Você já via muito brilho nos olhos, que nem ela tem hoje em dia. Então, assim, a gente amou muito porque a gente percebe que ela tem uma atenção em cada detalhe, em todos os pontos de contato da marca dela, da vitrine. Eu acompanho muito os bastidores ali dos stories dela, então eu vejo que é aquele empreendedor que a gente gosta, que é muito raiz e que tá preocupado com o cliente, que o cliente está no centro, que tá preocupado também com o seu colaborador, com a experiência dessa loja, o que você vai estar proporcionando para esses clientes. Então, para você saber que nós convidamos você muito por esse olhar, que a gente acredita que é muito também a forma que a gente acredita de fazer negócio, de ser empreendedor, de ser líder, de ser gestor. É a única forma que a gente acredita que não deixa de... A gente fala aí do servir nunca sai de moda, né? Nunca. Então tá muito atrelado à experiência que a gente proporciona. E depois você vai contar um pouquinho mais do seu dia a dia ali, mas a Amandinha tem uma loja de joias maravilhosa. Quem não conhece, tem que conhecer, se prepara para se segurar, porque assim, é difícil se segurar. E eu tô aqui já, agoniada, porque Tessa tá em Portugal e aí a gente tá tendo que usar o fone, né? E eu vim com esse brinco aqui lindo, foca na câmera aqui, gente. Eu vim com um brincão pra mostrar pra vocês, né? Bem grande, e o negócio tapou. Eu falei, ai meu Deus, eu tinha que ter botado mais colares, mas tá bom. Temos anéisinhos aqui. Tá linda, tá linda. Tessinha, conta um pouquinho dessa temporada aqui, voltada mais para a experiência pra gente. Para quem está assistindo pela primeira vez esse episódio, seja muito bem-vindo ao podcast da In The House. Essa temporada é uma temporada que a gente está inaugurando esse espaço de conversa aqui. E nessa temporada a gente escolheu uma temática muito especial, que é a temática da experiência, né? A In The House está na Collab junto com o Leste, que é um hub empreendedor dentro da área Leste Fluminense, né? A In The House, para quem não sabe, é uma empresa sediada em Niterói. Agora estamos abrindo novos horizontes, né? Em outros continentes. Internacional. Mas a gente preza muito essa coisa do servir, como a Nath estava falando, né? A gente sabe que hoje em dia existe ou você fazer marketing ou você posicionar a tua marca pela repetição, aparece, quem paga mais anúncio aparece mais, ou pelo impacto, né? E todo mundo já se sentiu alguma vez muito bem servido por uma marca e sabe o impacto, o poder que isso tem. A gente fica impactado dias, a gente conta para outras pessoas. Então, a gente sabe que essa veia do servir, ela é um ativo muito forte de marca. E nessa temporada, a gente queria trazer essa coisa da experiência das marcas que estão brilhando em Niterói, né? Então, a gente selecionou muito cuidadosamente alguns nomes de pessoas que já têm trajetórias de sucesso em Niterói.
para que elas contassem para a gente um pouquinho sobre como é na prática essa coisa de ser uma marca que serve, uma marca que tem uma experiência única, uma marca que, sabe, conhece o seu público e gera encantamento o tempo todo. E por isso, Amanda, você estava aqui na nossa lista, tanto que a gente recebeu o trabalho. Obrigada. Estejam conosco na temporada toda e sigam aí todos os episódios, mas esse aqui eu tenho certeza que vai reservar para a gente boas surpresas, viu? Vai ser especial. Vai, com certeza. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que você veio, assim, parar no empreendedorismo. Lá do iniciozinho mesmo, que eu sei que tem muita história. Mas você vai contando aos pouquinhos, lá da primeira lojinha. Ah, tá. Aproveitando até o gancho da sua pergunta, né? E aí, aproveitando que você vai contar a sua história, mas antes, você poderia responder: o empreendedorismo escolheu você ou você escolheu o empreendedorismo? Eu acho essa pergunta difícil, mas eu acho que o empreendedorismo me escolheu. Eu acho que eu não vejo outro caminho para mim, assim. Eu já nasci com ele. Meu pai, empreendedor, né? Dono de empresa de construção. Então, ele sempre teve essa veia muito forte em casa. E vou pegar lá o gancho da minha história. Quando eu comecei a fazer bijuteria, meu pai falava assim: você precisa empreender. Isso eu tinha 13 anos, entendeu? Então, assim, sempre veio muito forte isso. Mas eu acho que a minha principal profissão, antes de ser designer de joias e antes de ser empreendedora, empresária, é ser vendedora. Eu sou muito vendedora. A venda tá no meu coração, tá no meu sangue. Eu digo que eu vendo picolé na Antártida e areia em potinho no deserto. Se deixar, eu vendo para todo mundo e com muita facilidade. Então, o empreender é natural, assim, para mim. É natural. Eu gosto disso. Eu gosto do desafio da venda e estar ali junto com tudo que acontece, né? Claro que tem algumas coisas que a gente não gosta. Que dá uma dorzinha de cabeça, mas faz parte do processo. Exatamente. Depois ele passa e fica calmo, e depois vem outro. Exatamente. Mas sobre o servir, já vou lá na minha história. Mas sobre o servir, uma coisa que sempre fica muito marcada para mim é que eu adoraria atender todas as clientes da Vitoriana. Eu, Amanda. Me dói não estar presente no momento que as clientes estão tendo um contato com a marca. Isso é impossível. Eu não tenho como atender todas as clientes da marca, eu não tenho como me dividir entre hoje 2 lojas e muitas representantes comerciais, que são as mulheres que vendem na maleta, né, as peças da Vitoriana, que a gente tem uma equipe grande. Mas eu adoraria vender para todas as clientes da Vitoriana do meu jeito, por isso que é tão difícil esse treinamento de equipe, porque eu tenho muito amor ao que eu faço e eu sou muito grata às minhas clientes, porque nada existiria sem elas e eu amo servir. Amo servir os meus clientes, então eu amo colocar o café para elas, eu não peço para ninguém, eu quero colocar, eu quero sentar, eu quero saber da vida dela. É interessante para mim, eu quero comemorar o meu aniversário na loja, porque eu quero estar com elas, entendeu? Isso para mim é muito bom, ter essa relação com os meus clientes. E me dói, essa é uma dor que eu tenho, me dói não poder atender todas, porque eu queria que todas fossem muito bem atendidas, porque eu sei que eu sei atender muito bem o meu público, eu faço para elas. Então, né? você diz que isso está mais relacionado a você querer atender por causa da experiência. Exatamente. Que você, claro, obviamente por você ser a dona da marca, o rosto da marca, Exatamente. né? Então você gostaria justamente por causa da experiência. Exatamente. E porque eu faço isso com amor, é natural pra mim. Não me dói, é gostoso, eu gosto de atender. Entendeu? Quando eu tô ali naquele momento com a cliente, mostrando as peças pra ela, com loja, às vezes a loja tá cheia e eu fico ali naquele malabarismo tentando atender todos. Isso é gostoso pra mim. Tem uma adrenalina ali de mostrar, de ver na mão, experimentar na cliente, saber o gosto dela. Eu adoro, entendeu? E talvez colaboradoras não vão ter esse mesmo amor sempre, mas eu tento sempre passar isso pra equipe, dentro da cultura. A liderança é contagiante, né? O exemplo. E é muito gostoso trabalhar com joias. Eu falo pra ela, gente, olha que privilégio, trabalhar com joias. Que delícia! Mas você acha que isso é uma dificuldade de conseguir passar muito grande a cultura para outra pessoa? Porque
antes de mais nada, a gente entende que, independente se o produto é bom, se o produto é excelente, tem a questão da experiência. E essa questão da experiência acaba com que a pessoa ela tem que comprar não só você, como ter que comprar a ideia e tem que comprar o produto, né? Exatamente. Então, e aí que eu acho que é a maior dificuldade justamente deve ser, é fazer o colaborador entender, comprar, assim, ter a mesma paixão que você tem, que você vê, Muito mostra aqui com o difícil. brilho dos olhos, Muito ele difícil. conseguir fazer isso, né? Acho que é por isso que você está falando com relação à experiência, porque você gostaria, porque acho que ninguém conhece melhor a sua marca do que você, Total. porque a sua marca é você, né? Exatamente. É muito difícil. É muito difícil. Com o tempo, assim, com colaboradores mais abertos e mais que entendem também o produto e que vão olhando essa dinâmica, elas pegam mais, assim. Então, hoje eu tenho pessoas muito queridas e maravilhosas na equipe, mas treinar e passar esse amor, passar todo esse processo que eu vivo esse processo, é um processo muito longo, porque a gente faz a produção da base. Então, a gente é fabricante lá do comecinho, da peça no metal, antes de ser banhada a ouro. E isso vai direto para o consumidor final. Então, a gente pula ali toda a cadeia de atacado, né, e tudo mais, a gente não tem. A gente vai da fabricação para o consumidor. E existe um caminho enorme de fabricação, de pesquisa, do desenho, do banho de ouro, do cuidado. Passa na mão de muitos profissionais até aquela peça estar pronta. Então, quando aquela peça está pronta, quando a joia está pronta, como esse anel, todo cravejado, teve um cuidado ali para fazer, muitas vezes a cliente só está vendo a peça, ela não vê esse processo. Eu Todo sei do processo processo. Mas você sabe uma coisa que eu tô conversando aqui contigo e eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, que aí essa é a experiência de você comprar alguma coisa, um produto, um serviço, e aí está sendo oferecido justamente por o idealizador e a pessoa que construiu tudo, você percebe de cara o produto, de quem é o produto, ou seja, você está explicando aqui, eu estou conseguindo notar que não todo o cuidado que você tem para explicar, e eu, antes de você conseguir me explicar sobre o produto, eu já comprei o produto, porque eu já comprei você justamente porque você soube transmitir. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Total. Estão conseguindo entender? E aí, aproveitando esse gancho, então você, pelo que eu vi, você entende todo o processo. Você acha que Ela faz tudo. você acha que os empreendedores hoje, as empreendedoras, será que o que está faltando hoje, até mesmo minha marca não tem sucesso, minha marca não consegue deslanchar, e aí você percebe que é porque ela própria não consegue comprar o produto dela? Boa, pode ser. Eu acho que Qual a faz sua muito opinião? faz muito sentido. Porque eu sinto que toda vez que eu tô na venda, que eu tô ali com o cliente junto, isso é muito educativo para mim, né? Estar com o cliente junto. Então, eu descubro muita coisa quando eu tô ali na venda. Inclusive, eu indico para todos os empresários, eles têm que estar na operação. Essa coisa de, eu vou sair totalmente da operação, é impossível. Então, assim, é necessário estar à frente ali no chão de fábrica, se você tem uma fábrica, ou é necessário você estar ali à frente no comércio, se você tem um comércio, ou numa operação qualquer. Você tá ali cara a cara com o cliente. Porque a gente conhece muito do nosso produto pelas perguntas que os clientes fazem, entendeu? Então, às vezes, os clientes fazem perguntas complexas que a gente precisa até pensar para responder sobre o nosso produto. E é interessante você ter essa troca ali com o cliente. E eu sinto que quanto mais eu explico e conto os processos que envolvem a peça, aquela peça vai tomando valor, vai tomando uma dimensão, ela vai criando uma história. Antes, esse era apenas um anel de borboleta bonito como qualquer outro que ela viu em outras marcas. Aí agora ele é um anel de borboleta que tem toda uma história, teve uma idealização, teve um processo, teve uma pessoa que cravou, eu fui lá, eu fiz pensando numa cliente. Então, assim, tem toda uma construção em cima desse produto que
que quando ela usa, a cliente usa esse produto, ela fala, nossa, esse anel aqui, deixa eu te contar a história dele. Comprei na Vitoriana, foi assim, foi assado, amei. E eu sinto que as pessoas compram muito isso. Então, se você tá vendendo uma roupa, um produto, vamos lá. Olha, isso daqui é uma peça, enfim, uma blusa de linho. Ela foi trabalhada aqui. Olha aqui o cós, olha como foi feito isso. Olha o detalhe da barra. Eu não vejo vendedor falando esse tipo de coisa. Tá bonito. Nossa, olha que linda. Vestiu bem? Não vestiu bem? Você quer ver mais uma? É isso. E muitas vezes, eu acho que a venda não é só isso também, não. Não é só a parte do produto em si, da história do produto. É você entender o gosto da cliente de verdade, ter um contato com o cliente Genuíno. de verdade. Genuíno, né? Então, eu, por exemplo, eu sempre falo para as minhas colaboradoras, eu falo assim para elas, ninguém vai entrar aqui na Vitoriana, dar uma olhadinha e comprar. Claro que tem gente que entra, dá uma olhadinha e compra. Que não conhece a marca, entra, gostou e compra. Mas eu falo isso para elas para pesar, né? Para ser forte. Eu falo, todo mundo que entra aqui precisa conhecer sobre a marca. Precisa conhecer sobre a Vitoriana. Ela tem que sair daqui com alguma informação. Não pode ser só informação visual que ela tá vendo. Que é a informação de produto visual. Porque informação visual vira tá poluído. Commodity, né? Tá poluído. Ela vai passar na próxima loja, na próxima loja, na próxima loja. Ela precisa pegar um pouco da história da Vitoriana. Ela precisa entender sobre o suporte que a gente aplica. Ela pode não comprar nada, mas algo daqui ela tem que levar. Então, a nossa venda, ela precisa ser uma venda explicativa. A gente precisa explicar. Tem que ser uma venda educativa. A gente tem que educar esse cliente para ele educar o olhar do que ele está comprando, sabe? Teve muito trabalho por trás. Não é uma peça que chegou aqui pronta, a gente desembalou, colocou etiqueta de preço e botou para vender. Caramba, teve uma história para essa peça chegar nesse balcão aqui, nesse expositor, né? Amandinha, uma coisa que eu percebo muito, independente lá do início ou de até agora, existe o dono que tem o brilho no olho, que tá querendo fazer acontecer e ele quer estar de frente. E esse é o dono que a gente ama, né, Tessinha? É aquele dono que a gente gosta, que é o dono que gosta de servir, que tá focado na qualidade, na experiência. Ele vive o negócio, né? E tem o dono que ele vai querer o dinheiro por dinheiro. É o business e ponto. Aquele negócio pode dar certo, pode não dar certo, tudo bem. Como corre risco, né? Qualquer empresário. Mas nós, como dono, que estamos sempre muito de frente, muito pertinho do nosso cliente, tendo muito essa escuta genuína, automaticamente, como você falou, o cliente quando fala e a gente está disposto a escutar, aquilo ali é o nosso ouro. É o ouro, sabe? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho disso. Lá no iniciozinho, você já tinha, muito provavelmente, mas muito provavelmente fico preocupada ali do quê? Você já tinha tudo isso genuinamente, esse brilho no olho, e aí o cliente, ele vem... Você era muito nova, né? E aí você veio com uma loja lá em Itaipu, depois você veio pra Icaraí, agora você tá aí no Plaza, que deve ser, assim, dentro de Niterói, acredito que deve ser um dos principais pontos, sabe, de referência, não é uma coisa fácil. E tudo isso teve o quê? Um processo e deu certo tanto quanto, e a gente sempre quer melhorar, porque é o nosso normal, o nosso natural, né? A gente nunca se contenta, gente. Por isso que acredito que tenha dado certo e seja excelente, que seja reconhecido na cidade como um local de referência, sabe? Que legal, né? Então, a minha história começou muito cedo. Eu tava um dia na escola, foi assim, eu tinha 13 anos, me lembro, eu tava na escola, olhei pro lado, tinha uma amiguinha que estava com um brinco de madrepérola, que era uma madrepérolazinha e um fiozinho de couro, caidinho assim. Eu me lembro do brinco como se fosse hoje. Eu olhei pra ela e falei, que brinco lindo. Ela, eu que fiz. Eu falei, mentira, você fez o seu brinco? Ela, eu que fiz. Falei, você me ensina? Ela, ensina, vamos lá em casa mais tarde? Falei, vamos. Aí eu fui na casa dela e ela me ensinou em 5 minutos a fazer o brinco. Era um alicatinho, uma argolinha, não sei o que, não sei o que. Eu cheguei em casa desesperada. Eu lembro que eu estava de bicicleta e eu fui rápido com a bicicleta. Mãe, pelo amor de Deus, eu preciso de material para fazer bijuteria. Ela, que isso, minha filha? Não, mãe, pelo amor de Deus, onde que compra? Ela falou pra mim que vende no Rio, no Saara. E pra mim era uma coisa assim, região oceânica, que eu morava em Piratininga. Saara era
lá na Bahia, né? E eu no Saara, você me leva lá, mãe, você me leva lá, mãe, você me leva lá. Pai, pelo amor de Deus, eu preciso de R$150. Me lembro disso como se fosse hoje. Preciso de R$150 emprestado. Só que R$150 naquela época era bastante, né? Era, sei lá, o equivalente hoje é o quê? Uns 1.000, sei lá. Uns Não 600, 700, 800, não sei, né? Eu tinha 13 anos, tô com 38. E aí, ele foi, me deu os R$150, aí fomos do Saara, eu e minha mãe, e compramos alicate, argolinhas, etc, etc. Beleza. E eu viciei. Eu só chegava da escola e eu ia fazer bijuteria. Virou, tipo assim, sabe, criança Febre, obcecada, hiperfoco. Virou hiperfoco. E aí eu pegava minhas joinhas e levava, minhas bijus e levava pra escola. E eu vendia tudo. E aí, com o dinheirinho, eu fui comprando mais. Até um belo dia, pouco tempo depois, eu cheguei em casa com R$1.000. E aí, meu pai... Só que R$1.000, eu com 13 anos, era o quê? Que é R$1.000 pra uma criança de 13 anos naquela época? Devia ser hoje, sei lá, uns R$5.000. Uhum. Muito dinheiro. Imagina minha filha hoje chegar com R$5.000 em casa. Muita grana, né? Meu pai falou, meu Deus, minha filha, você tem talento. Você tá vendendo, você tá ganhando dinheiro. E eu lembro que eu fui na Espaço Fashion. Vocês lembram da Espaço Fashion? Comprar roupa? Lembra? Eu fui na Espaço Fashion comprar roupa e tal. Hã? Sacola prateada. Não era? Lembra? E aí eu fui no Espaço Fashion comprar roupa e tal. E eu comecei a vender na escola, vender, fazer, chegar da escola, fazer, vender. Aí meu pai tinha uma academia, minha família tinha uma academia. Eu abri uma lojinha com 16 anos dentro da academia. Na época era uma das únicas academias da região oceânica e a academia bombava de gente, era uma academia cheia, vendia pra caramba. E nessa época eu tinha 16 anos, eu ia pra escola de manhã, tive minha primeira funcionária, Valesca, que ainda super... Depois trabalhou comigo de novo na Vitoriana, depois de anos e anos. Trabalhou comigo, ela trabalhava no período da manhã, eu estudava de manhã, ia para casa, almoçava e trabalhava até de noite na loja e fazia todas as peças ali no balcãozinho e tal. Com 18 anos, abri minha segunda loja, que era essa lá em Itaipu, 17 para 18, perto do Multicenter. Perto de onde é Tati hoje em dia, Tess? Hoje em dia tem uma Cacau Show no lugar dessa loja. Aí. É. E aí, abri a Miss B, que era linda, e era uma loja grande mesmo e tudo mais. E aí, eu estudava, mesmo esquema, tinha uma funcionária já, estudava de manhã, de tarde. Então, assim, eu sempre trabalhei desde muito jovem. E eu fazia bijuteria. Mas chegou um ponto da minha vida que... antigamente, quando a gente era adolescente, a moda das bijuterias era uma moda, assim... muito rústica, então a gente usava muito peça com madeira, era uma moda meio hippie, miçanga, colorida, eram uns brincões e tal. Só que a moda, ela foi ficando mais sofisticada, e aí chegou a época que as pessoas começaram a usar dourado. Durante a minha adolescência, quando eu trabalhava com bijuterias, não tinha essa moda do dourado, era mais a moda do prateado, tinha ouro velho, tinha prata velha, e aí tava tudo bem. Quando entrou o dourado... eu me deparei com um público mais sofisticado, que eram as mães das minhas amigas, as diretoras da escola e tudo mais. E eu vi que o dourado de bijuteria escurecia, oxidava muito rápido. E isso foi uma barreira para mim, porque eu não queria vender peças que... muito focada na qualidade, né? Como sempre. Que oxidavam e tudo mais. Fiquei um período, pensei em largar, cheguei a fazer faculdade, fiz 2 faculdades, não terminei nenhuma das 2, fiz psicologia e fiz moda. E... eu fui fazer terapia, porque chegou uma hora assim que eu falei, cara, eu não sei o que eu quero da minha vida, não sei qual é a faculdade que eu tenho que fazer, não sei qual é a minha profissão. E na terapia, a minha terapeuta falou pra mim assim, Amanda, o que você mais gosta de fazer? Aí eu gosto de fazer joias. Ela, você tem dúvidas do que você tem que fazer? Aí eu, mas é isso? Todo mundo se formando em medicina. Na época tinha muito essa cultura da faculdade, né? Hoje em dia é normal empreender. Naquela época não tinha isso, esse incentivo ao empreendedorismo. Não tinha nada. Eu lembro que eu para aprender a tirar uma nota fiscal, eu tive que bater cabeça, sabe? Então, assim, eu fui e falei, não, eu vou estudar para
conseguir fazer um banho de ouro legal. E na época, a única marca que tinha… A gente pode falar aqui de marca? Pode. Era a Romanel, que era a marca que é mais tradicional e tinha um banho de ouro bom. Mas não tinham muitas marcas de semijóias. E aí eu fui atrás do processo de galvanoplastia para entender como é que é o banho do ouro. Viajei, fui para as fábricas e fui estudar na raça esse processo do banho do ouro. Bati muita cabeça por um certo período até conseguir chegar num banho de ouro bem legal, que é o banho que a gente tá sempre ajustando aí. E eu tenho até hoje na Vitoriana. E aí eu abri a Vitoriana também. Ai, que coisa linda. Amanda, me conta um pouquinho, quando que você, assim, hoje, né, a gente olha para a Vitoriana, a gente vê que você tem muito mais dentro do seu universo, do seu mix, do que simplesmente, que não é nada de simplesmente, porque são peças incríveis, mas assim, para além do produto, né? Você tem serviços agregados, né? Você tem, e eu quero que você conte um pouquinho também sobre todos eles aqui, mas quando que você teve esse estalo de que você poderia servir o seu cliente de uma maneira mais abrangente do que além das peças, assim? Quando que você começou a despertar e falou, cara, essa pessoa ela pode querer, de repente, sei lá, furar um piercing, essa pessoa pode, de repente, querer lidar com alguma alergia, ela pode ter outros problemas. Como é que foi esse abrir de olhos, assim? Sempre ouvindo o cliente. Sempre com uma escuta atenta. Então, até esse ponto do dourado, que lá do começo, quando eu montei a Vitoriana, eu queria trazer peças de qualidade, foi por conta da queixa dos clientes. Então, assim, eu escuto muito as dores. E aí, sempre que tem uma dor de cliente, eu gosto. Porque eu quero resolver. Cresce e aprende, entendeu? né? Então, eu gosto. Eu gosto porque são desafios. E, por exemplo, na Vitoriana, eu tenho muitas opções para clientes que têm dores. Então, a gente viu que as pessoas não sabiam onde furar a orelha. E eu não queria, né, que alguém fosse lá com uma pistolinha igual de farmácia. E eu comecei a pensar, quem fura bem a orelha? E aí, eu fui atrás das enfermeiras neonatal, que furam orelhas de criança, de bebezinho. Porque quem fura uma orelha de um bebezinho e que é treinada para furar uma orelha de um bebê que acabou de nascer, gente, que as crianças, né, furam às vezes com 5 dias de vida, né? Enfim, antigamente na maternidade a criança já saía com a orelhinha furada, inclusive da própria maternidade. Agora essa enfermeira vai em casa. Então eu fui atrás de uma enfermeira especializada para trazer para dentro da loja e ter ali aquele momento, uma vez por mês, que a gente traz essa pessoa treinada, de uniforme, enfermeira, para fazer esses furos e que vem com todo aquele cuidado, né? Cuidado, aquela mãozinha, você fala, eu já vejo 100%, né? Cuidado em todos os pontos. Aí a gente faz um café nesse dia, então a gente faz o dia do Piercing Day, que a gente chama o dia do Piercing Day, que é o dia que a enfermeira tá lá na loja, a gente anuncia e ela vai para lá, ela coloca tudo, esteriliza tudo, chega lá com tudo bem assim organizado mesmo, uniforme, máscara e tudo mais, toquinha, né, naquele esquema ali da profissional. Sim. E a cliente vai até a loja e faz aquele furinho. A gente não ganha R$1 em cima desse furo. O valor é todo para ela, sabe? Inclusive, o brinco do furo não é um brinco da Vitoriana, é um brinco de aço cirúrgico. Sim. Porque ele é melhor para furar. Mas a gente proporciona isso para o cliente, essa experiência dentro da loja sem ganhar nada. Tanto que o cliente até faz pagamento, muitas vezes, direto para ela, desse serviço. Mas ali, naquele momento, aquela cliente está ali dentro, ela está tomando um café com a gente, ela está comendo um bolinho e ela está vendo todas as outras possibilidades de peças que a gente tem. Ela está sendo paparicada. Eu sempre falo essa palavra. Eu adoro paparicar minhas clientes. A gente gosta de falar muito, quando a gente está se importando mais com o servir, né? Isso não quer dizer que a gente não goste de dinheiro, que a gente não tenha que ter lucro, a gente tem que ter sim. Exatamente. Mas muitas das vezes a gente tem que abrir mão dele, porque primeiro que a nossa cara tapa, é a nossa palavra, e a partir do momento que a gente perde a confiança e a credibilidade, a gente não tem mais nada. Então, você falando aí, fico lembrando muito do que a gente tem aqui também, dentro da agência.
O cliente, quando você vai falando, você vai escutando. Então, ele vem falando lá a primeira vez, né, pra você. Porque ficou escuro, né, lá no iniciozinho. Hoje você tem a garantia de que a pessoa leva essa joia, caso escurece. É o maior diferencial da marca, né? E em que momento... A gente está falando aqui sobre experiência, cliente, tudo. A gente sempre vê muitas pessoas com muitas opiniões com relação sempre aos clientes. Cliente tem razão, cliente não tem razão, cliente tem razão até que ponto. O que é com relação a você? Quando você falou pela sua trajetória, dá para ver que antes de você ser empreendedora, você já era vendedora. Então já é uma coisa nata. E eu acho que é uma coisa, inclusive, que eu acho que tem que ser padrão. É totalmente padrão de todo empreendedor. Ele tem que ser vendedor. Ele tem que ir vendedor não só de si mesmo, né? Porque, inclusive, eu falo bastante ultimamente com relação ao empreendedorismo, que eu falo que até existe uma diferença hoje entre o empreendedorismo e o empreendedorismo feminino. Existem, para mim, depois de tanto estudo, de tanto trabalhar com mulheres, eu comecei a ver a diferença, né? Porque, por exemplo, você nunca vai ver em um perfil, e aí vocês podem me dizer também, meninas, já viu em algum perfil masculino escrito atendimento humanizado? Ai, não tem, né? É verdade. Isso é uma característica que veio do empreendedorismo feminino. O homem não... E quem tá tentando, por exemplo, meu barbeiro. Hoje a gente estava conversando, inclusive, sobre isso, né? Eles tentando fazer todo um atendimento humanizado e que isso, que aquilo. E o pessoal, ele teve uma falando, gente, nossa, eu tento vender determinadas coisas e tal, e os caras não querem saber disso. Eu falei assim, sim, porque isso não é uma característica, assim, que o homem se importa. O homem é muito prático. Que o homem se importa tanto. Não. Entendeu? Passa isso, passa aquilo. Não tem. Não é mais do empreendedorismo feminino sim, mesmo, é verdade, né? É verdade. Sim, aí, na verdade, a pergunta que eu quero chegar, até que ponto que você percebe que o cliente tem razão? Olha, essa também é uma pergunta complexa, porque depende muito do nível de consciência desse cliente, tá? Então, assim, tem o cliente que vai comprar, ele vai entender o seu produto e ele sabe que ele não está comprando ouro maciço, tá? Então, assim, o ouro maciço, ele é eterno. Então, se você vai e você compra uma peça... Primeiro, eu posso... explicar um pouquinho mais do que é uma semijoia, porque as pessoas não sabem o que é uma semijoia. Eu, por exemplo, não sei direito. Você não sabe o que é uma semijoia, né? Por exemplo, eu não sei o que é uma semijoia. Vou aprender e eu vou lá furar minha orelhinha. Aí amanhã já... Vai ter outros também. Mas pode ser que eu consiga. Vou ver se eu consigo. E é excelente conversar com empreendedoras, e principalmente empreendedoras dessa área de beleza, estética, dessa parte bem estética, né? Esses dias a gente estava fazendo um podcast com uma empreendedora que ela é da parte de esteticista, né? E as meninas começaram a rir, porque eu falei assim, gente, é isso que é uma drenagem linfática? Porque eu não sabia o que era drenagem linfática, eu não tinha nem ideia. A lição de hoje é, o que é uma semijoia? Então, o que é uma semijoia? O que é uma semijoia? As pessoas não sabem. Primeira coisa, não existe no Brasil... Vou até olhar para a câmera. Não existe no Brasil nenhum Inmetro, nenhum órgão que regulamentarize, né? Sim. Essa palavra? Regulamentarize. Sim. Palavra grande. Que regulamentarize a semijoia, bijuteria e joia. Então, eu tenho licença poética para dizer que eu estou vendendo uma semijoia. Então, eu posso ir lá na 25 de março, eu posso comprar uma peça de R$5 e posso colocar ela linda num busto na minha loja e dizer que eu estou vendendo semijoia. Não tem problema nenhum. Não vai vir ninguém para te fiscalizar. E muitas pessoas fazem isso. Porque o nome bijuteria aí ficou como algo assim, às vezes bijuteria, só acessório.
tem uma Acaba depreciação. que isso deve ficar... O mercado ficou promíscuo, né? Exatamente. Você fica sem parâmetro, de repente, quando a pessoa tá falando que é uma semijoia, porque tudo pode ser. Então, tudo pode ser uma semijoia. Faz Eu muito posso sentido. pegar uma peça de resina, eu posso pegar uma peça de plástico e falar que aquela peça de plástico, porque eu fiz uma criação ali em cima e tal, ela é uma semijoia. Também quero. Ela é uma semijoia. Quando, na verdade, uma semijoia, ela tem o metal por baixo. Então, a base dela, daquela joia... Vamos pegar aqui por um anel, tá? Esse anel aqui. A base desse anel é de metal. E aí podem ser alguns tipos de metal. Pode ser o próprio latão, que parece ser uma coisa ruim, mas é um metal ótimo para trabalhar por base, porque ele agrega muito, ele é muito poroso, então ele recebe muitos metais nobres, ou cobre, enfim. E a base dele é essa, e por cima ele recebe um banho de ouro, ou uma foliação a ouro. E aí ele entra dentro de tanques, dentro de uma galvanioplastia, que é uma indústria, algo grande, ele passa por vários tanques, vários processos, até essa peça sair dourada. Uma coisa que eu falo muito no meu Instagram, que é a minha principal, meu principal valor da Vitoriana é a transparência. Então, eu mostro lá nos stories todo o processo. A fábrica e tudo mais. Você indo para São Paulo, Mostra acompanhando, tudo, entrando a na indústria, uma as coisa peças linda. entrando dentro do banho, saindo, a solda, aquele chão de fábrica feio, o foguinho ali na peça. Que você só consegue entrar porque você já tem muitos anos de parceria com eles. Ninguém entra, exatamente. A gente consegue mostrar tudo na base. Mas uma Mas uma semijoia nada mais é do que uma peça de metal coberta por um metal nobre. E aí pode ser ouro ou ródio, que é um metal, inclusive, mais nobre que o ouro, coisa que as pessoas também não sabem, que existe um metal mais nobre que o ouro, que é o ródio, que é a gente chama da cor do ouro branco, é o ouro branco, que é o ródio. Hoje a gente trabalha com ouro 18 quilates e o ródio. E uma semijoia, eu posso pegar este meu anel aqui e colocar ele no banho de ouro uma vez. E ele vai sair exatamente dessa cor. Igual, idêntico. Ou eu posso mergulhar ele lá no banho de ouro, esperar secar, mergulhar ele de novo, esperar secar, mergulhar ele de novo, esperar secar, fazer todo o processo de banho de novo. E aí a gente chama isso de banho de camadas. Então são banhos de camadas de ouro. Uma camada de ouro tem um preço. 7 camadas de ouro tem 7 vezes mais caro para quem está produzindo aquela peça. Só que olhando a olho nu, parece igual. É idêntico. Entendeu? Então, a gente precisa construir o nome da marca, porque a pessoa só vai entender que aquela semijoia é uma semijoia de qualidade com o uso, é através da durabilidade. Então, ela tá usando e aí acaba que com o tempo uma camada sai, só que ainda tem 6. Aí outra camada sai, porque o desgaste é natural. O desgaste do produto, ouro, às vezes, que a gente mesmo usa, né? Perfume. Agora eu vou dar um depoimento aqui ao vivo no podcast. Eu tenho uma peça vitoriana, tá? Que é um colar. Eu já tive vários, mas eu já desapeguei, porque gostei, porque enjoei e tal. Eu tenho uma que eu guardei, que eu gostava muito, que é uma correntinha que tinha uma nuvem aqui, assim, ó, nela. Nossa, juntinha. eu lembro. Não, você lembra? 10 anos. Poxa. Não, mais 10 anos não. Ela é de 2011, essa peça. 2011. Olha 11 que legal. Tô confusa se é 11 ou 12. E ela está, gente, intacta em 2025. Olha aí, que delícia. Isso que a Amanda tá falando aí é muito verdade, porque eu uso muito coisa dourado e assim, gente, com o tempo, perde o dourado, né? Às vezes até fica bom, mas é um dourado um pouco mais esbranquiçadinho. Às vezes é um dourado, né, que já não tem mais aquela cara de novinho. Cara, e eu tenho um colar assim, eu usei muitos anos, ele tá lá na minha caixinha de joias e ele tá, ó, tinindo. Então, assim, isso é muito verdade. Com o tempo do uso, você vai realmente vendo a qualidade e aquilo fica, né? Cara, eu tenho esse colar há tantos anos, da onde que é mesmo? Cara, aquela marca realmente é muito boa. É bem isso que você tá falando. Que bom, Tessa. Uma delícia ouvir isso. E eu escuto isso de muitos clientes. Mas o que acontece? Antigamente, na época de 2011,
era muito mais barato. Por quê? O ouro subiu muito. O ouro ano passado, 2024, ele subiu mais do que eu acho que em toda a história do ouro. Então, para vocês terem uma noção, em 2010, eu perguntei isso hoje para o ChatGPT, quanto que estava a média da grama do ouro em 2010. A média da grama do ouro em 2010 estava R$ 75,00. A média da grama do ouro em 2025, agora, hoje, está R$ 640,00. Nossa. Então, vocês têm noção do quanto que subiu o ouro? É uma coisa assim que nada subiu tanto. Nenhum tecido, nenhuma matéria-prima, eu acho que subiu tanto quanto o ouro. E isso acaba impactando muito na ponta para o cliente. E o que eu fiz para todas as marcas precisaram diminuir um pouco camadas de ouro? Então, nessa época aí da Tessa, a gente dava 15 camadas de ouro. Por isso que ela tem as peças até hoje. E outras marcas muito tradicionais também, até como a Ramanel, naquela época a gente dava, assim, muita camada de ouro. Então, aquela peça ficava horas ali dentro do banho da galvanoplastia. Hoje em dia, não é mais possível fazer um banho de ouro financeiramente mesmo. Financeiramente, como aquele banho de ouro. E aí, isso é uma matemática, assim, isso é um desafio enorme. Como ter um preço competitivo que as pessoas podem comprar e ainda manter a qualidade? Porque não é visto. Não é visto, é uma coisa que é invisível. Como assim? Você tem o mesmo produto e lá atrás ele custava um X e agora ele vai custar 3X, por quê? E tem toda a concorrência por trás. Tem toda a concorrência. E faz lá uma. E tem a China. Um banhinho. Sim. E tem a China. Sim, até mesmo porque, isso eu costumo dizer até para muitos empresários, né? Quem está começando e tudo. Antigamente, você tem muita gente que ainda é resistente ao digital. Digital. Tem alguns. Inclusive, algumas pessoas até que têm uma certa relevância, já tem muito tempo. Você estava falando mais cedo aí de uma empreendedora de 80 anos. Eu conheço uma de 60 anos, que o digital para ele não dá. Faz sentido. Não faz sentido, mas ele fala, eu não entendo porque eu tenho que investir tanto no digital, sendo que antigamente eu não precisava investir quase nada no digital. Eu falei assim, sabe qual é a diferença? Que na sua época, por exemplo, devia ter o quê? Aqui em Niterói, umas 20 pessoas que vendiam semijoias. Tô dando um exemplo. Era isso mesmo. Hoje nós temos umas 800 pessoas vendendo. Exatamente. Pelo menos. Exatamente. Nem a internet existia como existia. Hoje em dia você bota brinco no Instagram, aparecem 200 mil opções de brincos. E você concorda comigo que às vezes tem alguém que tem uma página no Instagram de semijoia e ela gostou, comprou e ela nem notou que de repente ela tá comprando de alguém que tá lá em Manaus. Sendo que ela é daqui de Niterói. Sim. Mas toda a questão da experiência que ela gostou ali, ela acabou comprando e nem notou. Porque não é só a concorrência física, virou a concorrência digital em cima, né? Absurda. Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Total. E eu fiquei pensando muito também no seguinte. Teve muita questão do ouro. Eu lembro de você falando isso no final do ano passado. Nossa. Engraçado, né? Mas o que você acabou que... Acaba que nesse momento a gente entra com o problema de concorrência, né? Então você começa a voltar ainda mais o quê? Para sua experiência, para sua empresa, para o atendimento na sua loja. Eu acho que foi até na época que você estava abrindo a loja do Plaza, ou não? Foi? Não sei. Acho que foi perto. O que eu foco hoje na semijoia? Uma semijoia de qualidade todo mundo pode fazer, tá? Mas o ouro, ele vai oxidar. Então, isso é natural. Não é algo assim, ai meu Deus, eu comprei uma semijoia e com o tempo ela oxidou, escureceu um pouco. Pode acontecer, é normal. Não é ouro maciço, tá? Agora, a diferença entre uma marca de semijoias que hoje eu vejo, né, com toda a minha experiência, sendo boa, de qualidade, para uma marca que tá querendo só fazer venda, é o suporte. Entendeu? Então, o suporte a esse cliente. O cliente te trouxe uma... Então, lá na Vitoriana, eu dou 6 meses de garantia para o cliente, que 6 meses é um tempo bacana, assim, né? Para a pessoa usar muito. Depende muito do uso de cada um. Tem gente que vai usar a peça e vai usar mais para sair, vai usar... Um dia usa uma, outro dia outra. Tem gente que vai
tomar banho, dormir, pra praia, pra piscina, malhar, fazer tudo. Então, assim, o uso ele é muito particular. Total. Mas a gente dá 6 meses de garantia por dentro da empresa para qualquer problema. Então, para cravação, arrebentou, qualquer problema tem 6 meses de garantia. E após os 6 meses de garantia eternamente, eu libero para essa cliente, para todas as clientes, até para a Tessa, que tem a peça dela lá de 2011, se ela quiser rebanhar ou revitalizar essa peça ou fazer qualquer ajuste nessa peça, e a gente vai cobrar um valor muito simbólico por essa manutenção. Então, esse cliente que está comprando comigo, ele sabe que ele vai comprar uma peça da Vitoriana e se ele não perder essa peça, ele vai ter para sempre essa peça, apesar de não ser ouro e não ter não ter pagado o valor do ouro maciço. Mas ele sempre pode trazer para revitalizar essa peça. Isso é muito bacana, porque isso é sustentável. Daqui a um ano, você pega lá, reúne suas pecinhas, bota num saquinho, leva na Vitoriana e fala, olha, eu gostaria de fazer uma revitalização. Você revitaliza suas peças por um precinho ótimo, que a gente não tá ganhando nada em cima disso. Só realmente o valor do ouro ali do dia que a gente aplica. O peso da marca, né? Tem a tua credibilidade. Então, Exatamente. nesse momento, nem importa se você não tá tendo lucro. Não tem problema. E outra coisa, você já viu? Vocês não viram, mas quando o cliente entrega aquela peça que já não tá com aquele brilho mais, que aquela peça que ele nem tá gostando meio tanto xoxa, de usar, né? porque ela já tá meio xoxa, porque ela já usou 2 anos seguidos aquela peça. Às vezes tá suja mesmo, sabe? Às vezes tá suja, tá com verdinho, assim, sujinha, marcas de uso. E quando ela recebe essa peça nova, o olho brilha. O olho volta. Fala, nossa, que lindo! Aí você fala, olha, voltou. E às vezes, volta... Se a peça for marcada, vai vir com a marquinha dela. Ela só realmente foi revitalizada. E isso é muito bom, porque aquele cliente, naquele momento, fala ali, poxa, que bacana. Eu posso comprar uma peça que depois, com o tempo, eu consigo usá-la por muitos anos. Então, eu vou investir mais, eu vou ter mais peças, vou ter mais. Inclusive, isso é uma coisa que as pessoas não sabem, e eu acho que ninguém faz isso. Posso estar enganada, mas eu não conheço nenhuma empresa que faz isso. Se você tá na onda do dourado, hoje, você comprou um colar dourado, daqui a um ano, você estiver super usando mais prateado, a gente consegue trocar o banho de ouro. Então, o seu colar dourado, se você quiser... agora eu não quero mais ele dourado, eu quero que ele vire prateado. Maravilhoso. E isso não tem um custo alto, sabe? É um custo muito bacana para o cliente. Então, assim, tudo isso custa pra gente, tá? Então, assim, eu tenho representantes que falam, Amanda, você precisa parar de falar isso, porque a pessoa pega a peça dela, rebanha e não quer comprar mais, porque ela já tem ali aquela peça, ela vai ficar com ela. Mas eu falo, mas não é esse tipo de cliente que a gente quer. A gente quer o cliente que quer vir com a gente sempre, tá tudo bem. É esse a fidelização, cliente, é diferente. entendeu? Então, a gente vai perder um pouquinho, porque a gente não tá ganhando nada com isso, mas olha quantos outros a gente ganha. Muito mais benefício do que sempre ali compra. nas lives, estão sempre nas lojas, estão sempre ali com a gente. Pra dar de presente, Pra pra dar de usar, presente, às vezes você quer mudar um pouco, porque a gente muda o estilo, ou você pensa Exatamente. naquela peça dali, você deseja revitalizar, de repente até pra dar pra uma Exatamente. outra pessoa, Exatamente. porque tem um apego emocional, sentimental, fora a garantia, né? Isso daí é a sua credibilidade, seu nome de novo. Então, de novo a gente volta pra cara tapa. É verdade. A cara tapa do dono. A cara tapa do dono. Acho- E assim... Fala, Eu ia Tessa. falar que eu acho que isso que você colocou, implementou na sua marca, isso traz aqui um insight muito legal para quem é dono e sobre o posicionamento da sua marca, que olha só, a sua empresa é uma empresa de semi-joias, mas você percebe que você se comporta como uma empresa de joias, porque você pensa na vida longa, você pensa na verdade. fidelização, você pensa na relação da pessoa com a peça, isso é uma mentalidade de joia, né? A gente está no mercado de fast fashion, né? De mercado chinês invadindo, todo mundo comprando tudo em muito volume, tudo muito descartável, e você tem um posicionamento exatamente contrário, né? Então, muitas das vezes a gente acha, eu estou no mercado de semijoia, eu tenho que me comportar como semijoia, eu tenho que fazer queima de estoque, eu tenho que vender barato, eu tenho que fazer menos banho, porque eu tenho que ter preço mais competitivo, enquanto às vezes tem um lugar de mercado para você, que você pode estar se posicionando ali, que você não está na joia, mas você tem um comportamento de joia, você tem uma relação que tem que proporcionar isso para o seu cliente, ao invés de pela peça maciça, pelos banhos, pela garantia, pela forma de relacionamento que ele tem com a sua marca. Isso. Então, você criou um mercado novo, Amanda. É Então, olha verdade. aqui. E muitas vezes isso
presa em seguir o padrão, né? Eu achei isso incrível. Não, eu não olho pro lado. Eu não sei o que minha concorrência tá fazendo. Eu não olho. Eu não entro em Instagram de concorrente. Eu não olho pro lado. Tem tanta coisa pra gente fazer, Não, né? eu não tenho só tempo tô focando no meu isso. melhor. Eu escuto as minhas clientes. Então, eu crio a coleção. A minha cliente chegou na loja e perguntou: ai, tem Nossa Senhora de Fátima? Eu falo, não, mas eu vou fazer uma Nossa Senhora de Fátima. Você fez essa daí da borboleta. Foi semana passada ou retrasada, não foi? Eu fiz por uma cliente. Não, uma cliente pediu abelha. Abelha, eu vi. Eu amo abelhas. Não tem nada de abelha. Eu falei, faremos coleção de abelha. E aí, fiz a coleção das abelhinhas. Então, eu gosto de ouvir o meu cliente e tá ali nesse meu ecossistema. Então, por exemplo, as pessoas, as mulheres, elas têm uma relação forte com as joias emocional. Então, aquele colar que o meu avô me deu, aquele brinco que eu ganhei do meu pai quando eu fiz 15 anos. A gente tenta trazer esse valor emocional também para a semijoia. Porque nem todo mundo tá podendo comprar ouro maciço, sabe? E outra coisa, a gente vive num mundo que é violência, entendeu? Você vai colocar um colar de, sei lá, 5, 10 mil reais no seu pescoço, você vai ficar com medo de sair com ele. Quando você tem uma semijoia de qualidade, que tem a cor mais próxima do ouro 18. Isso também é uma característica da vitoriana. Demorei anos para chegar na cor mais próxima do ouro 18. Então, a gente bota ali uma peça maciça e uma peça da vitoriana do lado, a diferença é mínima. Bem difícil. E do ouro branco, então, é imperceptível. Não dá, sabe? Porque muito teste, muito dinheiro investido em química e tudo mais para chegar nisso é uma qualidade que a gente gosta de entregar para o cliente. Mas isso que você está dizendo com relação a... Você falou até com o mundo do jeito que tá. Isso tem mudado a percepção de menos pessoas comprando, mais pessoas comprando, ou acabou sendo indiferente? Porque hoje as pessoas, claro, elas pensam 2 vezes antes de sair pela rua com uma peça, ainda mais que a gente está, infelizmente, está no Rio, né? É verdade. O Rio tem O Rio a gente tem essa viés, fama, né? A gente tem essa fama, infelizmente não é à toa, né? Mas você acha que isso impacta nas vendas? Ou mudou muita coisa de 15 anos para cá ou não? Olha, isso impacta positivamente nas vendas. Porque a minha cliente que ama joia, mas não pode comprar joia porque ela tem medo de usar joia, ela vai comprar comigo porque ela tá comprando uma semi-joia que tem cara de joia, mas não é joia. Entendi. Então, se ela for roubada, às vezes até dentro de casa, né? Eu tenho... Todo santo dia eu tenho relatos de clientes. Todo santo dia, juro pra vocês. Eu tinha um colar assim. Poxa, uma funcionária me roubou dentro de casa. Isso é comum. A gente, quando pensa nisso, a gente pensa só naquele roubo, assalto mesmo, a mão armada. Não, tem Mas furtos não, também. tem furtos também. Então, assim, essa cliente, ela tem um pouco mais de tranquilidade de ter as peças. E são clientes exigentes, que querem comprar peças bonitas, com qualidade, com uma solda mais invisível, né? O ambiente também, que provavelmente ela frequenta, as pessoas então, conseguem olhar e perceber, né? Mas vocês sabem uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas que é super importante a gente trazer para o tema, que é um alerta, inclusive. As bijuterias vindas da China, hoje em dia, estão lotadas de metais pesados num nível... Faz mal pro organismo. Mas muito. Já tem escolas... Eu já vi estudos de escolas alertando adolescentes e crianças. Outro dia teve uma menina que me mandou foto. Olha, eu tive aula de química e o professor falou sobre as bijuterias. Porque as pessoas não têm noção o quanto de metais pesados elas estão... Às vezes a pessoa acha que é através da comida, através do remédio só. Existe um metal que se chama cádmio, que ele é extremamente contagioso, assim. E o permitido no uso em metais é 0,39, se eu não me engano. Aqui no Brasil chegou uma carga em 2015 que tinha 42% de cádmio vindo da China. Coisa que a gente aqui Então, leigo assim, nunca nem vai não faz imaginar, a mínima gente. ideia. Mas se vocês forem procurar, coloca lá no chat GPT, perigos do uso de bijuterias contaminadas. É uma coisa, assim, absurda. Que loucura. Tem uma amiga minha que ela tinha um problema no intestino. E ninguém descobriu o que ela tinha. Ninguém descobria. Até que um dia ela foi ao Japão. Olha isso, que loucura. Foi ao Japão
E numa dessas de medicina oriental, ela estava perdendo muito peso. Ela vivia com a pele muito empolada. O japonês lá falou pra ela, para de usar metais. Você usa bijuteria? Para de usar. Para de usar que você vai ver em um mês. Ela tirou todos os anéis, tirou tudo. Ela ficou boa. Meu Deus. Chocada. É uma história, isso. Então, assim, as pessoas não olham para isso lá, não fazem a mínima ideia. Por isso que eu digo que a venda é uma venda educativa, sabe? Então, não vale a pena. Eles pegam qualquer pó ali, fazem aquela mistura. Ele não tem ouro nenhum, não tem nada. É realmente metais muito baratos e metais muito pesados, né? Que estão tendo contato com o nosso corpo. E na vitoriana eu tenho o maior cuidado, não tem nada de metal pesado, verniz hipoalergênico, tudo certo. Queria trazer também, agora você está falando muito do cuidado, fiquei lembrando de quando a gente estava conversando, da sua preocupação de inclusão e cuidado. Muito que você falou assim, da tarraxa, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. E eu presenciei quando eu fui lá ser atendida, que era um brinquinho mais na horizontal, então ele pesava um pouquinho mais. Você indicou uma tarraxinha que era mais de gota. Ou quando a pessoa, às vezes, é plus size. Eu nem imaginava que existia anel específico para isso. Ou quando o dedinho é muito pequenininho. Muito fino. Aqui em Niterói é a terra das mulheres com dedo fino. Dedo do tamanho de criança. Não tem. Porque a árvore de anéis, ela é feita, quando é a árvore de fundição, ela é feita com a numeração. Aí vai geralmente do 12 ao 22, não cabe tantos anéis assim. Então, os abaixo de 14, de 12 não são feitos e nem acima de 22, 24. Então, todas as mulheres plus size não acham anéis. É muito difícil achar anel para dedo mais gordinho e para dedo muito fino. Pulseira também. Então, lá na Vitoriana a gente tem ajuste e isso é gratuito. Eu também não cobro mais por isso. Para aumentar colar, aumentar pulseira, os anéis a gente faz pequenininho, faz maiores. A gente tem uma linha agora que eu criei há pouco tempo para pessoas com orelhas rasgadas, com furinho da orelha rasgada. Então, tem pessoas que têm a orelhinha muito rasgadinha. Sabia que Tessa ia amar isso. Então, a gente fez uma linha só de peças para quem tem orelhinha rasgada. Muito legal. Para idosas, a gente atende muitas idosas. Então, aquela orelhinha, ela já não tá mais com aquele colágeno. Então, aquela orelhinha que já caiu. E às vezes o brinco fica pendurado na pontinha da orelha da idosa. Buraquinho. E aí ela só pode usar brinco de pressão. Então, a gente fez tarraxas específicas, maiores. Brincos que eles são... O pino do brinco não é no lugar onde tem que estar, ele é mais abaixo para fingir que a orelha... Entendeu? É muito legal a linha de brincos. E aí a gente tem também, toda vez que... Uma coisa que eu já te falei também, legal, é que toda vez que chega uma cliente lá com queixa de alergia, a gente presenteia a cliente com um brinquinho. Ela não precisa comprar. A gente fala, olha, tô te dando de presente um brinquinho pequenininho para você usar. Se você gostar, você volta e compra. Para ela não ir lá comprar e ter uma decepção com a marca, entendeu? Sim. Porque as pessoas às vezes são muito alérgicas. Reverte o posicionamento. Exatamente. Compra e de repente você vai continuar sendo alérgico, porque isso daí tem gente que é mais alérgico, tem gente que é menos alérgico, tem né? de tudo. Eu mesmo já fui muito, hoje em dia eu sou pouquíssimo. Você não, você reverte, você cativa aquele cliente presenteando, né? E eu também maravilhoso. E eu também não tenho problema com cliente problema. Você entendeu? E ele volta. O que adianta eu fazer uma venda para um cliente que vai me dar problema depois, porque ele vai falar, poxa, eu não consegui usar, eu tive alergia. E não. Mesmo que ele tenha um pouquinho, né? Porque ela pode ser muito alérgica, ela ainda vai indicar, olha, se você for alérgica, vai lá na Vitoriana, faz o teste. Você vai ter certeza. Exatamente, porque quando chegam as pessoas, olha, eu usei e deu certo. Então, beleza, posso comprar. Né? Porque não adianta, eu não quero fazer uma venda, eu quero fazer um cliente. É diferente. É isso. É totalmente diferente, gente, entendeu? Essa fala agora. Podia pegar esse corte aí, gente, botar como o corte da temporada. Eu não quero fazer um cliente. Amanda, você acredita que é essa mentalidade que faz com que você esteja aí no mercado há todos esses anos e assim, crescendo? Acredito fielmente nisso, porque essa questão do suporte, ela é muito cara pra gente, sabe? A gente gasta muito dinheiro com esse suporte. E muitas vezes eu me perguntei se eu estava fazendo a coisa certa. Se eu não estava sendo boazinha demais com os meus clientes, entendeu? Só que com os anos todos, eu vi que eu estava certa. Que é necessário perder para ganhar.
Então, essa relação é importante. A gente ganha clientes qualificados. Porque eu não quero ter clientes desqualificados que não vão entender do meu produto, entendeu? Então, porque esse cliente vai me dar problema, sabe? Esse cliente não vai entender o que a gente está vendendo. E é melhor a gente ter clientes qualificados, que tenham um gosto mais refinado, que tenham a cara da marca para comprar com a gente. Então, não é todo cliente que é o cliente da Vitoriana. São clientes que entendem nossa marca e nossa percepção, né? Ai, eu adoro empreender. Foi ótimo, gente. Eu Eu amei. Olha, eu queria amo falar mais. empresário. Aula, hein? Uma aula. Eu amo essa coisa do Muito empreendedor, muito com um brilho no olho. O dono mesmo na frente, gente, é muito automático isso, né? De querer fazer dar certo na raça. Isso não quer dizer que seja fácil, não. que é gostosinho, que é romântico. É pelo contrário. Eu acho que a gente sofre mais. Mas a gente não sabe ser de outra forma, né? Então a gente tem que se respeitar. A gente sofre uma insônia, né? Amandinha, te agradecer por você ter aceitado aí o convite. Foi uma honra ter você aqui. Agradecer, sua história é muito inspiradora. Obrigada. E principalmente aí por você escolher fazer aí o seu momento de experiências realmente que marcam, né, para o teu cliente. Vale e não a pena, simplesmente gente, vender por vender. Façam experiências para os seus clientes. Por mais que vocês não recebam ali naquele momento, poxa, fiz esse evento, fiz esse bolo, fiz isso aqui, pelo cliente e não ganhei nada com isso. Esse não é o pensamento, isso é a longo prazo. Você entrega, serve e depois você vai ser servido. Exatamente. É isso. Servir antes. Aproveitando para a gente finalizar, te fazer uma pergunta. O que a Amanda de hoje diria para a Amanda de 18 anos? Continue. Com certeza. Não desiste, não. Vai em frente e sempre acredite no seu feeling, na intuição. Porque muitas coisas eu fiz na minha intuição. Mas é uma intuição, assim, querendo... Se você quer realmente que o seu cliente fique satisfeito, você vai chegar longe. Você vai embora, sabe? A Vitoriana poderia estar muito maior do que ela é hoje. Já tive muitas propostas, eu sou a única sócia, né? Mas eu não quero dar um passo maior do que a minha perna justamente para não perder o nome e a qualidade. Então, assim, é muito tentador você se vender. Então, vale muito a pena você ter bases sólidas para depois você voar, por mais que isso demore. É muita escolha por legado. É muita escolha por legado, exatamente. Não é fácil, mas é gratificante. Muito bom. E os amigos que a gente ganha no caminho, talvez sejam o melhor presente do empreendedorismo. Eu digo que clientes e parceiros, né? As pessoas que estão juntos, gente, isso daí é uma bênção, né? A gente é feliz trabalhando. É verdade. Muito bom, então. Minha admiração só aumentou. Já adorava. Obrigada. Obrigada, linda demais. Então, obrigado, tá, por esse episódio. Aproveita e deixa o teu contato aqui. Pode olhar para essa câmera. O nosso Instagram é Vitoriana com 2 N's no Ana. _oficial. E o meu Instagram pessoal é amanda.vitoriana com 2 N's. Eu abri há pouco tempo o meu Instagram pessoal para mostrar um pouco da minha rotina com a minha filha e tudo mais. Mas tá dando certo também. Por conta dessa coisa, né? Agora de marca pessoal. Uma conexão de vida real, né? Tem sido bem legal. Gostoso. É muito bom. Então, gente, se liguem então, para acessar não só o Instagram da Amanda, da Vitoriana, também da In The House, né? Isso. E tem as lojas também. No Plaza, em Caraí, no Tiffany. Fica ali praticamente em frente à Beira-Mar, a padaria que todo mundo conhece. E a gente também tem equipe de representantes. Então, são mulheres que vendem a Vitoriana na maleta e no dia a dia. Se você tem vontade de empreender, já é uma empresa pronta para você empreender com a Vitoriana também. Muito empreendedora, gente. Ela é demais. Muita visão. Então, gente, obrigado, tá, pela participação de vocês aqui que estão assistindo a gente. Não esqueçam de curtir, compartilhar. E não esqueçam de comentar e acessar todas as redes sociais daqui, tá bom? Obrigado e até a próxima. Obrigada. Obrigada, gente.